Senhoras e senhores, boa tarde. Autoridades presentes, estamos aqui reunidos nesse evento alusivo ao dia 15 de junho, que é o dia da conscientização ao combate à violência contra a pessoa idosa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e por meio da Coordenação Técnica da Mulher e Pessoa Idosa. Dando início, convidamos para compor a mesa a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, senhora Célia Jordão. Secretário Executivo de Assistência Social, senhor Munir Francisco. E a presidente do Conselho Municipal de Angra dos Reis, senhora Marli Pimentel. Convidamos também para compor a mesa de trabalho o presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas de Angra dos Reis, o senhor Valquir Vicarone. Representante da Comissão Permanente de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Mulher, da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais e dos Direitos Humanos. Representando a vereadora Jane Veiga, senhora Luanda Ellen da Conceição. Representante do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Terceira Idade, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, senhora Carmen Marques. Representante do Grupo do Balneário, senhora Maria Botelho. Representante do Grupo da Monsuaba, senhora Joana. Representante do Grupo do Campo Belo, senhora Regina Cortes. Representante do Grupo Belém, senhora Margarida. Representante do Grupo do Bracuí, senhora Antônia Maria Rodolfo. Representante do Grupo do Frade, senhora Célia Lopes. Representante do Grupo do Parque Mambucaba, senhora Marli Rosa. Ouviremos agora a execução dos hinos nacional e de Angra dos Reis. Convido a todos para ficarem de pé. Sem teu formoso céu risonho
gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil.
Muito obrigada. Convidamos também para compor a mesa de trabalho a gerente de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, senhora Cássia Marques. Representando a Secretaria de Saúde e conselheira do Conselho Municipal do Idoso, senhora Marília Marques. Convido agora para fazer o uso da palavra a presidente do Conselho Municipal de Angra dos Reis, senhora Marli Pimentel. Com muito prazer eu estar aqui hoje representando o Conselho, porque eu estou hoje como presidente, porque, na realidade, o senhor Valquírio, que todo mundo conhece, que é o fundador do Conselho do Idoso, que, graças a ele, que existe o Conselho. Então, nós estamos aqui para fazer essa, aí, no caso, é uma palestra muito importante contra a violência da pessoa idosa. Eu conto muito com a atenção de vocês, que isso é muito importante, faz parte do cotidiano. Angra tem um número expressivo de idosos, então é muito importante essa palestra hoje. Eu conto com a atenção de vocês e, que vocês precisarem do Conselho, nós estamos lá na Secretaria, a contento de todos, para qualquer reclamação, elogios, tudo que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos os idosos aqui presentes. Convido também para fazer o uso da palavra o secretário executivo de Assistência Social, senhor Munir Francisco. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero aqui cumprimentar a nossa secretária, doutora Célia, cumprimentar a presidente do Conselho do Idoso, cumprimentar aqui todos os presentes, cumprimentar meus companheiros de trabalho, cumprimentando a Anelisa, a Lilica, cumprimento todos os meus companheiros e companheiras de trabalho. Agradecer muito a presença de todos vocês aqui nesse dia tão importante. Sabemos que aqui em Angra nós temos vários trabalhos com a terceira idade, na área da saúde, da educação, das assistências. Mas, infelizmente, como em todo o Brasil, em todo o mundo, ainda existe a violência contra o idoso. A violência psicológica, financeira, física, entre outras. Então, nós temos que continuar trabalhando, denunciando, para avançar no sentido de diminuir e poder coibir essa violência. Então, nós temos que, realmente, quem conhecer, quem saber, denunciar essa violência. Nós estamos com CREAS aqui no centro da cidade para receber qualquer tipo de denúncia, nos CRAs, na polícia. É importante que você denuncie. E nós estamos fazendo a nossa parte. Temos vários grupos de convivência, vamos estar fortalecendo esses grupos de convivência, criando os novos grupos, fazendo várias ações em conjunto com as demais secretarias, em conjunto com o Conselho, para a gente poder ficar cada vez mais forte aqui em Angra e diminuir cada vez mais a violência contra a melhor idade. Eu queria parabenizar a Cláudia, a Vanessa, a Patrícia, por organizar mais esse evento e desejar a todos uma grande palestra. Sabemos que a Branca, que vai estar aqui falando daqui a pouco, é uma catedrática na questão da terceira idade, com certeza vai ser muito proveitoso. E convidar todos vocês para amanhã, dia 29, à tarde, às 15 horas, numa caminhada na Rua do Comércio, para mostrar para a população de Angra dos Reis que nós estamos trabalhando para que essa violência contra o idoso cesse. Muito obrigado, boa tarde, um abraço a todos. Convidamos também para compor a mesa de trabalho a senhora Rosimeire, que é representante do vereador Flavinho, da Comissão Permanente de Assistência Social dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Mulher, da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais e dos Direitos Humanos. Senhora Rosimeire.
convido agora para fazer o uso da palavra a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, doutora Célia Jordão. Uma boa tarde a todos os presentes, as minhas queridas, né, da melhor idade, que em todos os eventos fazem questão, não é, de mostrar a sua alegria, a sua presença e o interesse nas atividades ofertadas, não é, pela Prefeitura. Deixar aqui registrado o abraço do nosso prefeito, Fernando Jordão, que mesmo em Brasília fez questão, não é, de dizer, leve, né, às nossas amigas o meu carinhoso abraço. Cumprimentar aqui meus colegas de mesa, né, meu secretário executivo, Munir, que muito tem nos ajudado na assistência, toda a nossa equipe, a nossa amiga Marli, não é, que tem se empenhado muito à frente da presidência do Conselho. Conselho esse, não é, que fico muito feliz em dizer que nasceu na minha outra gestão, enquanto secretária de Ação Social, e garantida já a minha vaga, né, pelo meu amigo Valquir, que sempre fez questão de dizer: você é a madrinha dos aposentados, né? Isso já tem quase 20 anos, né, Valquir? Então, minha vaga já está garantida lá na associação. Cumprimentar aqui nossas amigas, né, representantes dos grupos de convivência, que logo que nós ingressamos na secretaria em janeiro, tivemos a preocupação e o carinho, né, de estar reativando, mesmo sabedoras, né, das dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas nós sempre fizemos questão de deixar registrado, não é, que ainda que de maneira simples, um pouco mais simples, mas nós não vamos deixar de estar trabalhando, não é? Esse ano vai passar, não é? E as dificuldades com ele também vão ficando para trás. Nós estamos, então, lutando para isso. Dizer também, não é, que nós estamos avançando nessa área da terceira idade. Hoje mesmo, pela manhã, com a Cássia Marques aqui presente, estivemos na Secretaria de Obras para estar discutindo com os técnicos a questão da implantação no nosso município, né, de uma ILPI, que é, não é, o asilo municipal, que é uma unidade necessária na nossa cidade, né? O Asilo São Vicente de Paula vem cumprindo, né, de maneira bastante gratificante o seu papel, mas Angra cresceu e precisa também de mais uma unidade para acolher aqueles que não têm, não é, uma família, né, que possa estar cuidando dele. E também estamos trabalhando no desenvolvimento já de projetos para a implantação de núcleos de convivência, não é? Um centro-dia para o idoso, né, para aquele que é semi-dependente e aqueles que também são como vocês, né, dançarinas de primeira, a nossa querida aqui, né, e que adoram participar dessas atividades. Agradecer também, não é, como não poderia deixar registrado o carinho do nosso presidente desta casa, vereador José Augusto, que mais uma vez nos concedeu esse espaço, assim como também aos demais vereadores, né, porque sem a concordância de todos isso não teria sido possível, né, para que nós pudéssemos estar trazendo, né, essa discussão que é a consciência, né, do combate à violência contra a pessoa idosa, que é trabalhada dentro do nosso equipamento chamado CREAS, né, com equipe de assistentes sociais, psicólogos, advogados, para estar efetivamente levando, né, ao nosso município essa consciência, né, de que é necessário o acolhimento com qualidade, com respeito, porque um dia todos foram jovens, todos foram crianças, não é? E quando chegam justamente na terceira idade, que já tanto contribuíram, não é, para a educação dos seus filhos, para a educação dos seus netos, não tem esse retorno da família, né? Então, eu acho que trabalhar nessa linha, né, de conscientização é fundamental. Também vamos estar implantando na Secretaria um 0800, né, que vai ser instalado no CREAS, uma linha direta para denúncias, né, com relação a esse trabalho de combate à violência à pessoa idosa no nosso município. E nós estamos aí na luta para que mais avanços, né, para vocês, né, que tanto já viveram, que tantos já contribuíram, né, e que hoje são os nossos pilares, né,
em sabedoria e em aprendizado na nossa cidade. Então, parabenizo aqui a Branca, né, já de antemão, pela sua fala, e que vai brindar a nossa tarde, né, aos dos que estão aqui no plenário, bem como aos que estarão assistindo né, a TV Câmara, com as suas palavras, que vão ser bastante esclarecedoras. Então, um bom trabalho a todos, e agradeço mais uma vez pela presença das nossas queridas e queridos, né, da terceira idade, que estão aqui nessa tarde. Uma boa tarde. Convido também, para quem assim desejar, fazer o uso da palavra, a partir do senhor Valquir. Boa tarde à mesa, e boa tarde a todos e todas que estão por aqui. É com prazer imenso que a gente vem aqui hoje discutir o problema do idoso. Eu recebi uma mensagem do Simão Cecim, da Câmara de Deputados, sobre os 80 anos de idade. Está para votar no Senado, a Câmara já votou. Espera para tratar com dignidade todos os que têm mais de 80 anos. Então, isso é muito importante, que um político tenha essa visão de que nós somos idosos e temos a preferência de tudo. É muito triste a gente chegar no lugar aí, no comércio, no banco, na saúde mesmo, e alguém passar na nossa frente e achar que tem direito todo e nós para trás toda a vida. Isso é indigno, isso. A gente sente isso, a falta de atendimento, tanto faz no comércio como na assistência social, que a saúde. A minha esposa tem 76 anos, tem um exame de sangue feito, não tem resultado. Ela tinha morrido se fosse ficar de morrer. Então, isso é muito cruel para nós que estamos nessa idade. Então, é mais um desabafo que eu faço, com esses 80 anos que eu tenho nas costas, de carregar uma instituição do aposentado idoso, e ser fundador do Conselho do Idoso, e sou cobrado na rua com muitas falas sobre isso. A gente sabe que o país está atravessando uma fase dificílima. Eu esperava, com os meus 80 anos, ter um Brasil muito melhor, mas não tem, infelizmente não temos. Tem políticos bons, políticos ruins, pessoas boas e pessoas ruins. Então, a gente tem que viver e conviver com essa gama de pessoas. Muito obrigado por você estar aqui presente. Mais algum membro da mesa de trabalho deseja fazer uso da palavra? Os representantes de bairros? Não? Ok. Então, eu convido, para dar seguimento ao nosso evento, a senhora Rosiane Marques, que vai ministrar a palestra a respeito do assunto. Convido aos membros da mesa, se desejarem se dirigir para a mesa de trabalhos, para assistir melhor a palestra. Então, gente, boa tarde. Acho que eu vou ficar aqui por enquanto. Depois a gente vai mexer mais. Em primeira mão, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, a dedicação de vocês, o seu empenho, senhor Melaquias, né? Realmente, a gente se beneficia muito com pessoas que pensam como o senhor, que valorizam o envelhecimento e se valoriza também. Isso é muito importante. Então, eu também gostaria de agradecer, em nome de todos, em nome dos nossos amigos funcionários, a oportunidade de estar aqui hoje. Quero dizer para vocês que envelhecer, na verdade, é natural, a gente não tem que levar nenhuma carga em relação a isso, a gente tem que ter um olhar de benefício e de valorização. E cada vez mais a gente tem que dizer para os outros que a gente é feliz, por isso a gente envelhece saudavelmente. Os intempéries que acontecem em volta de nós é que a gente tem que aprender a lidar.
de forma positiva, olhando sempre o copo pela metade, que ainda falta encher, não que está vazio, né? Então, fica mais fácil da gente valorizar esse envelhecimento quando a gente se valoriza dentro da nossa própria casa. Eu trouxe para vocês, iniciando a fala, essa autora, Minal, é uma estudiosa sobre o envelhecimento, ela é socióloga, e ela aliás, na verdade, ela é antropóloga, e ela trouxe essa frase que eu acho muito interessante e pertinente para o momento, que ela diz assim: a violência contra a pessoa idosa é uma violação dos direitos humanos e há várias formas de resolver. Muitas delas a gente conhece, outras a gente vai aprender a conhecer. Mas sempre, todas elas começam pela possibilidade da gente desmistificar esses olhares. Deixa eu ficar do lado de cá, acho que vai ficar melhor para mim. E para a gente romper esse silêncio, romper essa coisa velada, né, que tem dentro da questão do envelhecimento. Quando a gente aprende a envelhecer, a gente vem trazendo essa carga da infância, essa carga da família, de como a gente vive. E aí a gente vai observando as possibilidades de se envelhecer bem ou não. Pode passar, fazer um favor. Antes da gente começar essa discussão, eu queria que a gente fechasse os olhos rapidamente e pensasse num sonho que a gente tem, pessoal. Cada um de vocês, o seu sonho, bem rapidinho. Fecha os olhos e pensa. Bom, agora a gente vai ficar de pé rapidamente. Vamos ficar em pé e vamos buscar esse sonho lá em cima. Lá em cima, vamos alcançar o sonho. Lá em cima. Vamos buscar. E agora? Quebrei o sonho. Então, estendendo lá em cima, buscando o sonho, e vamos tentar trazer essa positividade para a gente pensar o que a gente vai ver aqui de forma negativa, sempre para o lado positivo, para que dê certo, para que a gente consiga resolver os problemas, tá bom? Então, agora vamos sentar. Bom, e olhar o envelhecimento, a gente tem que pensar que é um caso de saúde pública. Envelhecer hoje, sem a condição real, sem as possibilidades que a gente sonha de ser um ser humano naturalmente envelhecendo, a gente pensa que a gente sofre questões de saúde pública. E a saúde pública hoje vem estudando cada vez mais esse envelhecimento natural, trazendo para nós a possibilidade de inserir na infância esse conceito. Ah, tá. Bom, criei um problema. Bom, então, o envelhecimento nos traz, como saúde pública, a base para o estudo. A gente vem trazendo o estudo, sempre buscando a forma de envelhecer melhor, de ter mais consciência nessa família e de trazer para a sociedade que a gente vive condições de vida, condições de qualidade de vida, e não só estender essa idade, mas sim trazer essa qualidade de vida para o nosso dia a dia. A saúde pública vem estudando o envelhecimento com muita ênfase e nos traz essa possibilidade de melhorar a questão dessas prevalências que a gente traz aqui, que principalmente é estudo da idade avançada, né? O estado de saúde que essa pessoa vive, então vai considerar essa criança até o idoso, as condições sociais que ela vive, o ambiente que ela vive, a condição de família, a condição social e outras, as relações familiares do dia a dia, como ela consegue viver bem, como ela consegue ultrapassar os seus limites, e os modos de vida da família, porque isso também há de se considerar um bom envelhecimento. E aí a gente passa a pensar se o nosso sonho, que a gente imaginou aqui agora, passa por essas interfaces. Pode passar. E essa autora também, a Miriam, ela traz esse outro olhar, que é a nossa legislação. Nós temos leis, mas muitas vezes ela está desacolopada à nossa condição. Ela não é real. A gente tem leis, mas a gente não usa, a gente não segue, ou às vezes a gente nem conhece. O Estatuto do Idoso, ele vem trazendo toda a legislação, mas muitos de nós aqui nessa sala hoje desconhecem essas possibilidades. Então, é importante que a gente tenha que conhecer a legislação para poder
fazer esse envelhecimento mais saudável. Pode passar. Aí, estou querendo... Pode? Fazendo bagunça. Então, obrigada. Então, eu penso e pergunto a vocês, o que a gente hoje considera como violência? O que é uma violência para cada um de nós? O que a gente entende que é real ou não? O que é comum ou não? Então, violência para idosos é o quê? Vamos lá. Umas 3 aí, pelo menos. Falem. O que a gente considera como violência aos idosos? Hã? Violência dentro da família. Em fila de banco. Médico. Ônibus. Isso tudo incomoda a gente. A gente olha como violência, né? Atendimentos. Sim. Atendimentos. A gente sofre essas condições, né, essas consequências, na verdade. Pode passar. Então, a gente vai ver daqui para frente o que significa. E aí eu me preocupei em trazer o que a Organização Mundial de Saúde colocou em 2010, e há anos anteriores, mas ela aperfeiçoou esse conceito. E ela diz que o conceito de violência aos idosos é um ato único ou repetitivo, ou omissão que lhe cause dano ou aflição e que se produz em qualquer relação a qual exista confiança. Se eu tenho confiança a alguém e essa pessoa me agride de alguma forma ou me traz algum prejuízo, eu sempre olho como violência. Então, a violência ao idoso, ela se traduz assim. Aliás, é uma violência a todos, mas, no caso, a gente está se tratando de idosos. Então, tudo que a gente espera como confiança, espera ter resultado positivo e a gente tem negativo, a gente acaba olhando como uma violência. Ok? Pode passar. E aí a gente tem várias perspectivas. Acidentes e violências são a sexta causa de morte dos idosos acima de 60. No nosso caso, Brasil, idosos acima de 60. E a maioria das internações por causas externas, elas são devidas às lesões e traumas provocadas por quedas e atropelamentos. Isso é estudos anteriores que trazem esses dados, tá, gente? Não sou eu, não. Pode passar. Então, essas violências, elas retratam como violência, abuso físico, psicológico, sexual, financeiro, em negligências auto-negligências e negligências gerais. E sempre o maior problema disso é que elas ficam veladas internas na casa da pessoa. É difícil você conseguir tirar isso da família, que existe o caso de violência. Eu acho que a saúde aqui, ela observa muito mais essa situação, né? E a assistência também. Então, a gente sabe que existe, a vizinha sabe que existe, mas ninguém fala nada, fica velada. O primeiro slide vem mostrar isso, vem dizer que a gente tem que romper esse silêncio para a gente começar a mostrar que existe. Agora, com o nosso novo 0800, né, secretária, a gente vai poder aí trazer mais dados. Não que a violência vai aumentar, mas ela vai aparecer, a gente pode assustar aí, que vai ter dados significativos em Angra, justamente por aparecer, já ter agora. A gente tem o 100, que é o Disque 100, que vai aparecer mais à frente, dizendo que a gente pode fazer as denúncias, mas se a gente vai ter na nossa cidade, melhor ainda, né? Pode passar. Então, as violências que mais acometem os idosos também são os insultos e as agressões, sempre apropriada e sempre dentro da casa da pessoa. A grande maioria delas é dentro da casa das pessoas. E os maus tratos sofridos aí, como a senhora falou, no transporte público, nas instituições prestadoras de serviço, né, um atendimento mal resolvido, com um diagnóstico mal feito, uma decisão mal tomada, e a gente leva isso com uma questão de violência. E as desigualdades socioeconômicas é realmente um problema muito sério no nosso país hoje. A gente tem defasagens muito grandes em relação a isso. Pode passar.
E aí, em relação à morbidade, as causas externas que mais aparecem são as quedas, com 54,1%, os acidentes de trânsito, e estou falando a nível de Brasil, 10%, as complicações da assistência médica e cirúrgica em torno de 6%, e as agressões físicas, normalmente, por 2,6%, e as lesões autoprovocadas, que existe muito, em torno de 0,6%. E aí também é velado. Essa última é uma situação muito velada. Pode passar. Em relação às provocadas, né, por causas externas, as fraturas, em relação às quedas, as fraturas 55%, as lesões traumáticas 12%, as luxações e viradas 3,4%, e, infelizmente, as amputações também têm um número grande de 2,4%. Essas amputações, normalmente, acontecem mais por doenças degenerativas. Pode passar. E aí, ainda, o idoso consome mais serviços e recursos no setor de saúde, é o que mais consome. Dos 6,5 milhões de custo total do nosso país, 25% são consumidos pelos idosos. É grande isso. A internação por acidentes e violência também tem um tempo médio maior em idosos, de 6,7, em relação às outras idades, 5,1. E o custo médio da manutenção desse idoso dentro de um hospital ou dentro de algum atendimento mais direto, ele fica em torno de R$ 1.148, enquanto as outras idades em torno de R$ 755. A cada ano isso deve crescer bastante. A gente hoje tem um número muito grande de idosos no nosso país. Vai ficar maior, né? Vamos lá. Pode passar. Ali não dá para vocês verem muito bem, mas ali a gente está fazendo um olhar maior em cima do envelhecimento ativo, fazendo como determinante para o envelhecimento ativo a consideração entre a questão da saúde física, da saúde mental, das questões socioeconômicas, do ambiente que a pessoa vive, e em relação a homem e mulher, e a cultura desse grupo de idosos. E a gente tem a grande mania de achar que, quando a gente junta os idosos todos num lugar só, a gente, com esse grupo junto, a gente consegue resolver todos os problemas deles. Na verdade, a gente precisa pensar se esse grupo que a gente uniu está fazendo as discussões pertinentes a essas questões, no caso da violência, se estão fazendo, se eles estão entendendo como se resolver em relação a isso, e se o que a gente está propondo é um querer deles. Senão, a gente está cometendo também uma violência, porque a gente não costuma não escutar os idosos, a gente costuma querer resolver os problemas deles, certo? Vamos lá. Os fatores que mais causam abuso entre os idosos, que levam aos maus tratos, a gente também considera aumento do número de idosos frágeis cada vez mais, por falta de atividade física, por falta de uma alimentação considerável, por falta da questão de se conhecer fisicamente. O idoso, quando chega a determinada idade, a pessoa ela tem um pensamento que é da idade que ela quiser, de 10, de 15, de 20, o pensamento dela não se degenera. O que degenera é o corpo físico. E o corpo físico, muitas vezes, ficam frágeis. E o idoso frágil é mais abusado. A falta de preparação da sociedade para enfrentar isso, eu acho que isso a gente está saindo na frente, a gente está tentando discutir, está levando para os grupos, a Angra vai melhorar, já está criando o 0800, a gente vai melhorar, tenho certeza disso. O ano que vem a gente já pode estar aqui junto de novo, pensando se a gente está crescendo, se a gente não está crescendo. Evitar a discriminação, conhecer o que é discriminação, o que não é discriminação, o que é considerável na nossa cultura, na nossa cidade. Essa aceitação social, se a gente aceita essa violência com facilidade, se a gente entende que não pode acontecer e faz algo para isso, ou simplesmente a gente deixa acontecer, acha natural, é assim mesmo, está todo mundo acostumado, aqui todo mundo é acostumado a sofrer. Tem esses pensamentos, a gente tem que desmistificar isso dentro das casas, dentro dos nossos espaços e dentro dos grupos. Valorizar essa velhice, valorizar essa pessoa idosa.
cada vez mais, dar a ela a possibilidade de mostrar tudo que ela aprendeu. Porque o idoso na nossa sociedade, ele é a pessoa fundamental para fazer com que ela se valorize. A nossa sociedade só se valoriza quando a gente tem idosos na frente dos nossos trabalhos. Idosos que falam, que organizam, que dão ideias. A mudança da dinâmica familiar também atrapalha bastante e leva os idosos a sofrerem maus tratos. Essa dependência, de repente, um momento de uma angústia de uma cirurgia, ou um momento de uma situação aí que leva ele a se tornar dependente, é normalmente uma situação de violência. Leva ele a uma situação de violência. O envelhecimento da família toda. Todo mundo já está lá com seus 80, 90, 95, 100. Não tem mais nenhum jovem na família, isso acontece também. E a exclusão social, quando a gente permite isso, essa exclusão que a gente vai deixando, ou a pessoa também se exclui, ou a exclusão, no geral, leva à violência. Pode passar. A violência ela se manifesta de 3 formas. A primeira, estrutural, ela é aquela que leva em consideração a desigualdade social. Infelizmente, a gente vê isso pela rua, a gente vê isso nas casas, a gente vê o idoso acamado, abandonado, a gente vê o idoso comendo a comida de ontem, a gente vê o idoso esquentando uma comida sozinho, sem condições de esquentar. A gente vê idoso dormindo no chão, dentro da sua própria casa. E aí essa discriminação é complicada, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar a questão estrutural para melhorar esse envelhecimento ativo, saudável da nossa população. Pode passar. Essa questão interpessoal também ela é muito consequente e, infelizmente, ela traz aí desgastes diários, leva à depressão, leva ao mau humor, leva a várias situações de abuso em relação à questão interpessoal do dia a dia, aquele domínio que a família tem entre um e outro. Isso é muito complicado. Se por acaso alguém quiser fazer alguma pergunta durante a fala, fica à vontade, tá? Segue. E a institucional, né, que diz respeito à aplicação ou à omissão na gestão pública, que não é o nosso caso, graças a Deus, pelas prestadoras de serviço, que a gente tem que trazer essa pessoa que presta serviço cada vez com mais conhecimento, cada vez sabendo mais quem é idoso e como se lidar com ele, não tratá-lo de forma infantil, não degenerar a imagem dele. E aí a gente vai trazendo essa pessoa que lida, que é um funcionário, que lida no dia a dia, direto para tratar bem o idoso. Pode passar. E aí o perfil das pessoas que abusam mais, a gente traz os filhos homens mais que as filhas. Não sei porquê, normalmente as mães adoram os seus homens, os seus filhos, e levam o chinelo para eles para tomar banho, levam a toalha para tomar banho, e normalmente no fim da vida quem trata mal mais é o homem. Mas isso é uma consequência de família. Mas na nossa sociedade a gente tem que pensar nisso. As noras e os genros também são, em segundo lugar, os que mais acometem abuso. Os esposos, tá? Os maridos. Os filhos homens, em 56% dos casos. E os filhos solteiros, com idade inferior a 49 anos, em 78%. Normalmente são os maiores abusadores. Esse estudo foi de 2010, então não está muito longe dessa questão. Pode passar. Então, só para conceituar rapidamente o que significaria cada um dessas negligências que a gente falou, desses abusos, a negligência ela é uma recusa ou a omissão de cuidados por parte da pessoa, como a autonegligência, ou de quem presta o serviço. Então, geralmente ela se manifesta por lesões, por traumas físicos, abusa as questões emocionais, o idoso mais emotivo sofre mais, e aí vai trazendo cada vez mais a dependência e incapacidade para esse idoso. Pode passar. A psicológica são as agressões verbais, né? Sempre a gente fala, tem até... às vezes a gente não percebe que está magoando alguém, mas a gente magoa, sem prestar muita atenção nisso. Às vezes a gente não volta atrás e pede desculpa, a gente deixa aquela mágoa continuar, e isso leva a viver mal o dia a dia das famílias. E isso a gente tem que desconstruir. Quando a gente não está bem, a gente tem que dizer. E o outro tem que aceitar.
para melhorar essa relação, esse convívio social. Esse abuso financeiro, infelizmente, cada vez mais a gente vê isso, por forma das empresas que querem fazer empréstimo, por forma dos idosos que são abusados pelos filhos que querem dinheiro, ou o idoso que não consegue falar não para o seu filho, e aí acaba dando dinheiro ou fazendo contas desnecessárias que não conseguiriam abarcar com essa dívida, né? Então ficam lá com despesas altas, nem dando conta de comprar o básico para ele, que é o remédio, que é a conta do dia a dia, ou a comida que ele precisa. Tem idoso que fica com débito em casa, pagando conta e não consegue comprar o mínimo para ele comer. Isso. É isso aí. Remédio não pode deixar de ter, não é? Pode passar. O abuso físico é essa forma de compelir o idoso, de abater, de levar ele para trás, de deixar ele omisso, de não gostar que ele vem, e aí você agride. E isso é complicado. Muitas pessoas, principalmente os adolescentes, não têm paciência para ouvir, mas essa construção familiar, a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu penso assim, os idosos têm que falar o que tem que ser dito, e os adolescentes têm que aprender a ouvir. Mas se a gente não fala por medo, ou por omissão, ou porque fica com pena dessa pessoa mais jovem que a gente, aí a gente nunca vai educá-la. E a gente, quando está mais velho, sofre essa questão. Certo? O abuso sexual, ele existe e ele é grande. E ele existe de várias formas, tá, gente? A gente não pode deixar ele para trás. É aliciamento de idosos, é violência física e ameaça. Acontece constantemente. Em torno de todas as violências seguintes, a gente coloca ele sempre por último, e nos estudos ele vem por último, mas em torno aí de 6% das causas. Ele é grande, ele não é pequeno. Pode passar. Ainda conceituando o maltrato, a gente entra com o abandono, que é a ausência de exerção dos responsáveis, né? E por tudo. Ou pelos bens, por dizer que ele é incapaz, ou simplesmente por abandoná-lo em casa, ou sair todo mundo para passear, para viajar e deixar ele em casa sozinho. Né? Não é o momento de levá-lo, vamos deixar ele aí quietinho, porque não está na hora de levar. Mas aí todo mundo vai se divertir, esse idoso fica em casa sozinho. Eu acho isso um absurdo. E a gente vê isso dia a dia na casa da gente. Né? Mas esse abandono também não é só interno, ele é geral. Existem municípios que não se preocupam com esse envelhecimento, existem pessoas que fazem questão de deixar essa questão da discussão do envelhecimento para fora da casa dele, para fora do seu próprio conceito. Esse autoabandono ou autonegligência é quando o próprio idoso, ele mesmo, se redime de se cuidar. Ele não quer comer direito, ele não liga para nada, ele não quer se cuidar, ele não toma banho, ele não faz as atividades de vida diária dele, que a gente chama de AVD, com muita tranquilidade, ele sempre deixa para lá, ele é autonegligência com ele, não quer comprar os remédios, ele deixa tudo para trás, quando o filho vai ver, ele não tomou, não comeu, não viu, não se vestiu. Pode passar. Aí, eu trouxe 2 estudos que mostram, em 2010, na sequência do que a gente falou, ele coloca a negligência em primeiro lugar, o abuso psicológico, o abuso econômico, o abuso físico e o sexual. E lá no outro, em 2012, foi um estudo feito com profissionais da área de saúde, aliás, de forma multidisciplinar, com fisioterapeuta, médico, professor de educação física, nutricionista, e eles levantaram, dentro desse estudo, aquela sequência lá, diferente um pouco dessa, que é o abuso financeiro, em primeiro lugar, o que aparecia para eles, tá, gente, em torno de 900 idosos. Negligência de higiene pessoal, maus tratos psicológicos, negligência de saúde, negligência da alimentação, o isolamento, os maus tratos físicos, a negligência ao se vestir e o abuso sexual, novamente, com um número alto lá. Esse em 2010, aquele em 2012, só para vocês terem uma noção. Pode passar. Ali, não dá para ver, tá, gente? Está muito ruim, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Ali ele diz, enquanto conduta típica, a pena prevista. É só uma relação, isso está dentro do estatuto, tá, gente? É só procurar lá que vocês vão achar. Então, discriminar uma pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso às operações bancárias e meio aos transportes, o uso do transporte,
ele leva a pessoa a uma reclusão de 6 meses a 1 ano. Ele também causa multa. Tá? Deixar de prestar assistência ao idoso, ou recusar, retardar, ou dificultar a sua assistência à saúde, também detém essa pessoa de 6 meses a 1 ano e multa. Quem multa? Ministério Público. Abandonar o idoso em hospitais e casas de saúde, detenção de 6 meses. Maus tratos, expondo a perigo a integridade e saúde do idoso, 2 meses. Maus tratos que resulte em lesão corporal, 1 ano a 4 anos. Pode passar. Negar emprego ou negar acesso a cargo público, também leva a 6 meses a 1 ano e multa. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos, de 6 meses a 1 ano. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial, quando o idoso faz parte do processo. Normalmente isso acontece muito, e leva a detenção de 6 meses. Apropriar-se ou desviar bens desse idoso, de 1 ano a 4 anos. E multa. Mais um. Reter o cartão magnético desse idoso, 6 meses a 2 anos e multa. Exibir ou veicular informações e imagens sem autorização dele, de 1 a 3 anos e multa. Coagir o idoso a doar, 2 a 5 anos e multa. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público, que existe. Aí, casos familiares que deturpam as situações, aí quando vê está para o outro lado, 6 meses a 1 ano e multa. Ok? Pode passar. Aí a gente trouxe também aqui, para vocês entenderem um pouquinho, em relação ao tipo do idoso maltratado, o idoso que realmente sofre o maltrato. Ele é o idoso em isolamento social, ele é o idoso em conflito intergeracional, ele é tomado por sentimentos de culpa, ele sofre essa culpa, ele acha que a pessoa sempre está certa, ele está errado também. É excessivamente fiel, quando ele é excessivamente fiel, ele não existe o erro para outra pessoa. O histórico pregresso de maltrato, quando ele sempre sofre maltrato, que ele vai ficando tão comum que ele sofre cada vez mais. É um comportamento dele provocativo, quando ele é muito audacioso, respondão, brigão. Aí leva a gente a considerar o que fazer para a gente ter um envelhecimento ativo. Então, envelhecer ativamente é buscar um caminho saudável de vida, não é isso? O problema de alcoolismo também leva a muito sofrimento desse idoso. Pode passar. O tipo de idoso maltratado ainda, a gente leva, a mulher sofre mais que o homem, os maiores de 75 anos, e a gente tem na classificação dos idosos hoje nos estudos, a gente sempre coloca assim, idoso no Brasil é acima de 60 anos. Mas a gente tem o idoso jovem, o idoso velho e o idoso super velho, o mais velho. A gente hoje imagina que todos nós aqui vamos viver até uns 100 anos. Então, nós vamos chegar a idosos velhos, hoje. Sem bengala. Mas, daqui a uns anos, a gente pode atingir aí 105, 110, 120. Depende da condição de vida que a gente vai aprender a viver para chegar lá na frente. Não é? Então, o idoso que tem alta dependência do cuidador, ele sofre muito. A mobilidade prejudicada, quem tem dificuldade de andar. Idoso depressivo, com déficit cognitivo, dificuldade ou impossibilidade de se comunicar, doenças crônicas e incontinência. São os idosos que mais sofrem. Pode passar. Aí, no caso, a gente trouxe para vocês os procedimentos que nós todos deveríamos ter, principalmente os profissionais que lidam diretamente com idosos, independente da função que tenha. Entrevistar o idoso sempre, quer dizer, eu posso fazer isso com meu vizinho, ou posso fazer isso como profissional lá no grupo, ou posso fazer na cama de leito, ou posso fazer na farmácia. Quer dizer, sempre tentar conhecer melhor esse idoso. Fazer perguntas simples e objetivas, não tem que ficar enrolando, tem que fazer a pergunta óbvia. O senhor machucou? O senhor não machucou? E aí vai, cada um na sua área. Evitar confrontos, para que a gente vai ficar fazendo conflito, né? A gente está vendo que não está dando certo, para ali, começa outra hora, começa de novo, e vai dar certo. Quanto menos o profissional falar, mais ele obterá retorno. Então, isso é sempre. Pode passar.
fazer exame físico completo desse idoso, perguntar onde e como ocorreram as lesões, caso tenha, né? Relatar todos os achados relativos ao exame de pele, se você observou, fazê-lo, ou para o filho, ligando, ou para o médico que está ali, se eu sou enfermeira, ou se eu sou assistente social lá dentro do CRAS, ou dentro do CREAS. Aliás, em qualquer área que eu esteja trabalhando, eu vou me preocupar com isso, em olhar fisicamente esse idoso. Observar ainda sinais de depressão, agitação, baixa autoestima, para a gente tentar entender com que pessoa a gente está lidando. Isso é importante para o profissional e para nós, os amigos, os vizinhos, né? Pode passar. Aí os nossos desafios gerais, multidisciplinar, para todos nós, amigos, parentes, vizinhos e etc., é nos tornar cada vez mais autocapacitados, quer dizer, buscar capacitação, buscar conhecer, ler o estatuto, ver as diretrizes do trabalho, tentar trazer essas questões para os poderes, né, legislativo, executivo, judiciário, tentar entender a posição de cada um, quem executa, quem cobra, considerar os procedimentos dos profissionais. Se o médico diz que é para tomar uma gota, eu vou dar uma gota. Se ele diz que é para tomar o remédio A, eu vou dar o A, e não o chá, que eu acho que é certo. Implementar o plano de ação. O plano de ação é um trabalho que todos os servidores fazem sobre a ação do envelhecimento. Então, implementar isso dentro do conselho, né, que é importante, dali para frente, seguindo para os serviços. Trabalhar essa intersetorialidade para dar valorização à saúde, à assistência, à educação, sempre de forma multidisciplinar, com todos os profissionais cabíveis para discutir aquele assunto. Isso é muito importante. E promover a autonomia e independência. A autonomia para o idoso é o poder de decisão dele. É quando ele tem a decisão, eu quero assim. E a dependência ou a independência significa física, quando eu preciso de alguém para me ajudar. Mas eu quero escolher a minha roupa. Eu não consigo vestir a roupa, mas eu quero escolher a minha roupa. Eu quero ir no mercado, eu não consigo ir lá, mas alguém vai lá comprar aquilo que eu quero, e não aquilo que a pessoa quer que eu coma, entendeu? Então, a autonomia é fundamental para o envelhecimento. Só quem não tem autonomia, quem não consegue, por uma questão de saúde ou não, é ter o seu raciocínio próprio. Mas quem tem, como a gente falou anteriormente, o idoso, ele é idoso na idade. O corpo físico degenera, mas a cabeça não. Então, a gente tem que considerar isso. Não é porque é idoso que a gente vai tomar as decisões para ele. Não, de jeito nenhum. Vamos lá. Os nossos dispositivos legais que a gente tem em mão, a gente tem que saber usar. Por exemplo, para os idosos que não têm renda, que não tiveram lá aposentadoria, quando é marido que deixa para o filho, pensionista, isso, quando pensão, estão afiados. A gente pode se beneficiar do prestação continuada, do benefício, que é um recurso de um salário mínimo para esse idoso que não tem recurso. E a gente deve conhecer alguém. Se não conhece, que bom. Mas se conhecer, leva ele a pensar nisso, leva ele lá na assistência, leva no CRAS imediato, para ele já dar essa noção para ele, mas esse trabalho é feito pelo INSS, mas é acompanhado pela assistência, no caso da proteção básica. E o Disque 100, que é para a gente usar, para denunciar casos de cárcere privado, violência, abuso e qualquer outra situação que a gente achar importante. E mais daqui à frente a gente vai ter o nosso 0800 da nossa cidade. A gente já vai poder colocar ali no quadro. Pode passar. Então, continuando rapidinho, a gente tem a nossa lei orgânica de 73, a gente tem a Constituição Federal, que esses dois artigos dela é fundamental e foi feita lá em 1988, muitos de nós não conhecem. A Política Nacional do Idoso, de 94, o Conselho Nacional de Direitos, de 2002, o nosso Conselho Municipal aqui, que foi na época da Célia, né, Célia? Lá foi quando? 2000? 2007? Bem seguindo. O Plano Internacional sobre o Envelhecimento, 2002, que foi lá em Madrid, uma discussão enorme sobre o envelhecimento. A partir daí, que trouxe várias situações para a gente trabalhar como diretriz. O Estatuto do Idoso é a nossa lei maior, 10.741, e de 2003. Todos nós devemos conhecer bastante esse estatuto. Existe ele... Sim. Existe ele de forma mais simples de entender, comentada, que é bem interessante para a gente divulgar e disseminar essa ideia. Pode seguir. As medidas para prevenir o abuso e os maus tratos, a gente tem, primeiro,
coisa que eu colocaria é o autocuidado. A gente aprender a envelhecer saudavelmente, ouvindo o que está dizendo hoje, para um envelhecimento ativo. Cuide-se. E aí seguir educação da família, que o idoso muito pode fazer por ele mesmo, e ainda ajudar as nossas famílias a envelhecer melhor. Fomentar o desenvolvimento de grupos, né, de apoio comunitário e a família. Capacitar os familiares para enfrentar situações que levam ao estresse. A gente não prepara a casa para receber um idoso. A gente nasce, cresce, casa, compra uma casa com quarto para ter filho, mas a gente não cuida da casa para a gente envelhecer. Quando a gente está velho, a nossa casa não cabe mais a gente. A gente tem escada demais, a gente tem... tudo escorrega, a gente tem pontas, a gente tem janela fechada. E aí vai, a gente não se prepara para envelhecer, para ter a nossa casinha apropriada, adaptada, apropriada para nós. A gente não tem. Muitas famílias não se preocupam com isso. E aí, quando a gente está lá com os 50, 60, 70, que os nossos pais estão doentes, a gente não tem onde colocar eles, nem na nossa casa. Na casa deles já não fizeram. E na nossa também não. Então, a gente sofre as consequências das violências por essas questões também. Como cuidar da minha mãe? Como cuidar do meu pai? A minha avó está doente, como que vai fazer? Às vezes, naquele momento, a gente não tem recurso para adaptar a casa e a gente sofre as violências. Então, fortalecer programas de cuidado diurno e de atendimento domiciliar. Por que a gente, então, não cria aí um curso de cuidadores de idosos aqui no município? Vamos fazer umas coisas diferentes aí, as meninas da saúde, da assistência. Vamos fazer junto, a gente faz. Pode passar. Promover assistência técnica e profissional. A gente tem muitos profissionais capacitados, podendo ir aos grupos, discutir isso. Fomentar mais esse momento aqui. Promover serviço de apoio aos cuidadores. Capacitar os recursos humanos, que a gente já está falando disso. Pode passar. E aí, eu trouxe como exemplo final essa maravilhosa pessoa chamada Cora Coralina, até por uma indicação da minha amiga ali, Cassinha. Ela disse, ela me lembrou bem, e a gente trouxe para mostrar para vocês, o que ela diz para um repórter. Ela disse assim: eu não tenho medo dos anos, eu não penso em velhice. E digo para você, não pense. Porque não pense. E aí ela fez uma fala: convoco os velhos como eu, ou mais velhos que eu, para exercerem seus direitos. Sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Então, a gente vai viver com 100, com 110, com 120, sempre com autonomia. A autonomia é algo que a gente não pode deixar de ter. Todos nós somos capazes de ter autonomia. Fisicamente, a gente pode até aí sofrer algo, mas a autonomia a gente tem que ter. A gente não pode deixar ninguém falar por nós. Ninguém. Certo? Então, vamos ficar em pé mais uma vez. Agora, mediante ao que vocês ouviram, vamos pensar num só sonho. Um só sonho. E vamos lá em cima de novo buscar ele. Lá em cima, na ponta do pé. Vamos lá em cima. Vamos fechar os olhos, vamos pensar nele e vamos trazer ele como forma positiva para que a gente consiga realizar isso em Angra, se Deus quiser. E no ano que vem a gente discute isso aqui novamente. Todos juntos vamos pensar e vamos para casa pensar que esse sonho é possível, que a gente vai conseguir. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Muito obrigada.